Olá, seja bem-vindo às redes sociais da Unimed e à nossa segunda edição aqui desse nosso projeto Histórias Médicas. Resgatando aqui qual é o nosso objetivo. A Unimed, agora em 2024, completou 41 anos de história na nossa Unimed aqui, Alto da Serra. E nós queremos, através desse projeto, contar histórias médicas e contar com isso também a história da cooperativa, que se faz através dos seus médicos. E ninguém melhor do que os médicos para contar essa história por eles mesmos, pela visão dele, pelos olhos deles, e contar a história desses médicos que estão linkados aí desde a origem do nascimento da Unimed e que construíram a cooperativa forte que é hoje e que atua aí nos 20 municípios da região aqui do Alto da Serra. Está comigo hoje aqui 3 ilustres convidados, pessoas muito queridas aqui da comunidade serrana, Dr. Jorge Arthur Matos Silvestre, nosso presidente atual da Unimed, pessoa que aprovou e que está no embrião desse projeto que a gente está gravando hoje aqui, Dr. Ronaldo Cunha Dias, que além de médico, um conhecidíssimo e premiadíssimo cartunista aí a nível mundial, pessoa que muito nos orgulha, e o Dr. Dirceu Trevisan. Doutor Dirceu, que você que acompanha nossas lives aí sabe, ele está sempre junto com o Túlio aqui nos apoiando, trazendo assuntos técnicos, mas hoje nós vamos contar aí, abrir a caixa preta da história da vida do Dr. Dirceu e também dos outros médicos que nos acompanham. Eu, inicialmente, eu quero dar, as boas-vindas a vocês três, agradecer o tempo, a disponibilidade e, de certa forma, essa permissão para que a gente passe um pouquinho da linha aqui para entrar na história de vocês, para contar um pouquinho, até para que essa história também fique guardada aqui para a família, para os netos de vocês, pessoas que vêm. Começo aqui pela minha direita, dando as boas-vindas, agradecendo a presença do Dr. Ronaldo e também, Dr. Ronaldo, para começar esse nosso bate-papo, fazer aquela pergunta clássica, assim, como é que a medicina chegou na vida do Dr. Ronaldo? Primeiro, eu queria agradecer a direção da Unimed pelo convite, participar de um projeto tão interessante, que relatar assuntos da nossa vida, que pelos anos que a gente tem, mais de 40 anos, o Dr. Dirceu e o Jorge também nos acompanham nesse tempo, com certeza a gente tem muitos assuntos e muitas curiosidades para contar. Eu sempre tive a ideia de ser médico, A minha família me incentivou muito. Eu lembro que na época do ginásio, eu tinha amigos que queriam ser astronautas, advogados, engenheiros, e eu sempre tive esse objetivo na vida, Sempre quis ser médico. E a minha família me apoiou e eu tive a satisfação de ter uma educação razoável no antigo Colégio São Francisco, Marista. E houve uma preparação muito boa, na época tinha o vestibular e eu tive a sorte de passar. Nós somos a primeira turma da PUC. E logo depois de formado, eu tive a intenção de vir para Vacaria e estou aqui há mais de 40 anos. Tinha algum familiar, doutor? 77? Não, na minha família ninguém... O primeiro? Ninguém é da área médica. O senhor é o primeiro? Eu sou o primeiro. Ninguém se... Meu pai era farmacêutico, E ele tinha já uma queda para a área de saúde, mas formação médica eu sou o primeiro. Perfeito, que bom. Dr. Jorge, bem-vindo, obrigado por apoiar esse nosso projeto, para poder contar a história de vocês. E eu passo a bola para a pergunta, como é que a medicina chegou, doutor, na sua vida? Já tinha algum familiar, alguém que o senhor se inspirou, ou foi o primeiro? Não, eu tinha um tio que é médico, mas eu desde de adolescente, eu não sei, eu sempre quis, nunca pensei em outra coisa. Nunca pensei, queria fazer medicina. Nunca me passou nada pela cabeça que não fosse ser medicina. Sempre mirou Sempre mirei ali, não teve. Tinha doutor na família, o seu pai também, que é da área. Não, meu pai era dentista. Dentista, né? Dentista. Mas que, de certa forma...
Mas a medicina eu sempre quis ser médico, nunca ninguém me perguntou nada, nunca me interessei por nada, eu queria fazer medicina e pronto. E como é que foi, doutor, esse trajeto? Sair lá de Santa Catarina? Tanto é que eu fiz o primeiro vestibular e rodei, né? Fiz o segundo e eu também rodei. Mas aí eu fui ver, eu era bem jovem, eu vi o que estava acontecendo, porque a minha falha era português. Depois eu dei um jeito e depois no outro ano eu passei. Corrigiu o trajeto? Corrigi o trajeto, passei. Isso foi em 1970. Português era o terror dos vestibulandos. Né? Português a gente não lia, né? Quase não lia. Foi entender que eu tinha que ler para poder entender português. Eu não sabia dificuldades de interpretação de texto, coisa assim e tal. E vi que a falha era português. Doutor, hoje já não é fácil com todas as universidades de medicina que tem, com todos os cursinhos que tem, internet que não tinha na época, e hoje não é fácil ainda. As pessoas penam para chegar na medicina. Eu fico imaginando esse cenário da década de 70. Nessa época aí, eu não sei se o Ronaldo pegou, o GESA, que era um grupo, chamavam de Grupo de Seleção de Alunos. Eram 5 universidades, eram 2 em Porto Alegre, a URGS e a Católica em Porto Alegre, e eram 2 em Pelotas, a Leiga e a Federal, e a Faculdade de Rio Grande, eram essas 5. Eu sei que Então tu te inscrevia, isso foi antes de surgir Caxias, tu te inscrevia nessas 5 faculdades. Como a maioria dava a preferência para a URGS, em Porto Alegre, eu me inscrevi como primeira opção no interior, para ter mais chance de entrar no interior. Depois, no outro ano, surgiu Caxias e Passo Fundo, mas não faziam parte do grupo do GES. Quando eu fiz vestibular, eu fazia parte do Depois GES. veio a fazer parte, mas quando eu fiz, não fazia parte. E o senhor, Era bem fácil. e o senhor passou e cursou aonde, doutor? E na Universidade Católica de Pelotas. De Pelotas. E depois a especialização veio Em Porto Alegre. em Porto Alegre. Porto Alegre. Que bacana. Doutor Dirceu, Como o doutor Jorge ia falando, né, a gente fazia vestibular na Progesa e eu fiz para Caxias. Meu primeiro vestibular. Tinha decidido isso 3 anos antes, né, que ia fazer a parte médica, porque no Cristóvão de Mendonça a gente já escolhia se ia fazer a parte técnica ou a parte médica. Seria, no caso, quem teria biologia. Científico, né? No científico. já era um segundo grau Era uma escolha. direcionado. Então, em torno dos 14 anos, eu escolhi que iria para a área médica. E desde então, a gente fez vestibular. Foi aprovado, né? Era bem facilzinho, 27 mil candidatos, né? Que eram todos do Estado, para 500 vagas. Então era bem fácil de passar, né? Eu acho, Dirceu, que o que nos ajudou foi a qualidade do Cristóvão de Mendonça. Cristóvão de Mendonça era um colégio estadual, mas ele tinha uma O índice de aprovação no muito grande. vestibular. Então, eu acho que o que nos ajudou muito, a gente não fez cursinho para passar em vestibular, eu pelo menos não fiz, mas a qualidade do ensino do Cristóvão de Mendonça era excelente, era um dos melhores de Caxias. Sem dúvida. A Cristóvão de Mendonça e o Carmo. Público. Diz assim, a concorrência era com o Colégio do Carmo, que era de irmãos maristas, né? E eles, assim, o índice de aprovação do Cristóvão era quase o dobro. Uhum. Vamos dizer, se cada 20 estudantes passassem do Cristóvão, do Carmo, né? Que era particular e pago, contra o pessoal do ensino público. Dava o dobro de aprovados no ensino público. Coisa que a realidade mudou hoje, né? Perfeito. Verdade. E isso nós estamos falando também da década de 70 ali. Essa jornada, esse trajeto. 67 a 70. A 70. E algum na família que lhe inspirou? Já Não. tinha médico? Foi Não, o primeiro? eu sou o doutor? primeiro médico da família. Depois veio meu irmão, meus filhos. Doutor Ademar Isso. e hoje o Túlio. E também E o neto fez vestibular essa semana. Não sei se passa ainda. Vai passar. Perfeito. Bacana. Doutor, aí o senhor se forma, vocês se formam, como é que foi a vinda para a Vacaria? Já era daqui, tinha saído para estudar, já com plano de voltar? No Como é meu que foi? caso, não. Eu estava preparado para ir
onde a família do meu pai possuía já uma estrutura, né, que era Rio Pardo, e eu vim para cá para fazer o que a gente sempre fazia, que reciclávamos pneus, né, ou recapávamos ou transformávamos eles em tiras. Eu estava fazendo essa coleta e me ofereceram nesse dia, diz, almoce comigo que eu tenho uma proposta para fazer. Me ofereceram serviços como médico do trabalho em 3 ou 4 madeireiras, tá? E eu acabei por ficar em Vacaria, porque começar a vida bem calçado, né? Porque cada firma dessas davam 6 salários, né? Então ficava fácil de começar aqui, mais fácil do que ir para onde a gente já tinha casa alugada e tudo mais. Deixamos lá e experimentamos aqui. Estamos aqui até hoje. Então veio o convite de 3 empresas que ele fixou em Vacaria. Sim. Interessante. Veja que quando a gente fez essa pergunta na primeira edição, a doutora Kátia nos elucidou que o vínculo, porque ela é lá de cima, né? O vínculo dela aqui foi em razão do namoro, conheceu, né, o marido e tal, e foi o que trouxe para cá. Bacana. Doutor Jorge, como é que foi a sua vinda para Vacaria? Começou a medicina aqui ou começou antes em algum lugar e depois veio para cá? Não, para começar a medicina eu tinha que terminar a residência, né? Eu estava fazendo residência em Porto Alegre, na enfermaria 25, no oftalmo da URGS, e nós éramos em 7 residentes. E um dia surgiu lá no corredor, lá, desceu do elevador lá, uma senhora, um senhor, um casal lá. Casualmente eu ia passando na frente do elevador e se identificaram que estavam procurando, que era um pessoal de Vacaria, não me engano, uma senhora era uma freira e o senhor era um administrador do hospital. Ele estava procurando um oftalmologista para trazer para Vacaria. Dá licença um pouquinho desse papel. Aí eles me mostraram uma lista dos médicos, dos residentes. Nós estamos procurando um oftalmo para levar para Vacaria. Aí eu olhei, pedi licença para olhar a lista e vi realmente ali o nome dos 7 residentes. Aí eu disse, não, realmente esses aqui são 7 residentes. Esse aqui sou eu. Vamos passar com a salinha para conversar aqui fora, então. E já? E aí fomos conversar. E aí dali eu vim conhecer Vacaria. Conhecer Vacaria, eu não sabia onde é que eu ia trabalhar, estava terminando a residência. Foi aí que eu aceitei o convite, na época. E aceitou lá, doutor, o primeiro veio, conheceu? Não, eu já, quando eu dobrei o papel, botei no bolso, eu já senti. Que bacana. Doutor, uma questão assim, tem muitos estudantes que consomem esses nossos conteúdos, até para ver a trajetória de vida de vocês. Em que momento lhe desperta assim a especialidade, né? Isso aí. Foi no meio da faculdade, foi no final, foi antes mesmo de passar para o vestibular, já tinha essa inclinação? Como é que é a escolha da especialidade do médico? Isso é muito, acho eu que é muito relativo, acho que depende muito de cada um, né? Não sei o que o Ronaldo pensa, ou o Dirceu pensa, né? Mas tem gente que já entra na faculdade já definido, vou fazer isso. E tem gente que não se define. Eu não estava definido, mas eu comecei a gostar de anestesia no 4º ano, porque tinha um colega de Caxias que fazia anestesia e nós morávamos num apartamento do lado da Santa Casa, lá em Pelotas. E ele fazia anestesia, ele estava no 6º ano e eu estava no 4º. Ele fazia anestesia o dia inteiro. Aí ele começou a me levar para acompanhar as anestesias dele. Não tinha o que fazer, ia acompanhar, 4º ano, né? E comecei a aprender alguma coisa, comecei a gostar. E então a gente fez, como o apartamento era do lado do hospital, a gente contratamos um eletricista e botamos uma campainha no apartamento ligada direto com o pronto-socorro. Chegava um acidentado do pronto-socorro, tocava a campainha no nosso apartamento. A gente atravessava a rua e chegava no bloco cirúrgico antes do acidentado. E nessa brincadeira eu fiquei 2 anos fazendo anestesia.
Wilson Conte era o nome dele, anestesista. Caxias. E aí, faltava 3 meses para a formatura, eu resolvi fazer oftalmologia. Larguei a anestesia e fui fazer oftalmo. Me deu um estalo e eu resolvi fazer oftalmo. Foi aí que surgiu, aí larguei a anestesia, que faltava 3 meses para a formatura. O pessoal da equipe anestésica lá todos se reuniram para saber o motivo que eu estava abandonando e coisa e tal, para mim repensar aquilo ali e tal, mas eu estava decidido e segui o oftalmo. Às vezes tem os insights que às vezes vem lá do cara lá de cima, né? Que a gente depois vai ver a leitura, né? Mas a maioria dos meus colegas na época já tinha decidido o que iam fazer. Eu que 3 meses antes da formatura eu mudei, tive essa mudança aí. E não se arrependeu, né, doutor? É uma especialidade... Não, em função de que eu queria ser mais dono do meu nariz, entende? Então eu queria fazer mais uma coisa independente, assim, uma especialidade que eu me sentisse mais dono de mim. E a anestesia tudo depende, né? Do cirurgião, depende do hospital, depende do serviço, né? Então eu ia estar nessa dependência. Eu queria ser mais livre, assim. Então foi por isso que eu escolhi o oftalmo. Boa escolha. Doutor Ronaldo, como é que o senhor vem para a terrinha de Vacaria? No meu caso, eu me formei na PUC, como eu disse, e fiz uma seleção numa clínica no Rio de Janeiro. Eu tive a felicidade de passar, fiquei fazendo residência de cirurgia geral, e no final da residência, o médico, nosso chefe da residência, me convidou porque abri um hospital Salgado Filho, e ele me convidou para ficar com ele, né, para dar início ao serviço de cirurgia naquele hospital. Mas eu tinha fortes ligações com a família aqui em Vacaria, né? O meu pai sempre dizendo, não, você tem que vir, a minha mãe também, tinha amigos aqui, e foi um dilema para mim decidir, né? Mas, pensando bem, eu acho que a chave que me fez vir para cá, eu estava indeciso entre ficar no Rio de Janeiro e vir para Vacaria. Mas, naquela época, me ofereceram 2 empregos, né, o emprego da prefeitura e o emprego da Brigada Militar, que eu estou até hoje, né? Então, como eu tinha a perspectiva de ter 2 empregos iniciais, né, e com a família, né, eu não ia ter gastos eu era solteiro ainda, então a minha decisão foi essa, de vir para cá. Então eu vim para cá, comecei na prefeitura no dia 1º de janeiro de 76, nós começamos eu comecei na prefeitura e na brigada, né? E no hospital nós fazíamos plantão. Eu lembro que no primeiro mês eu fiz 16 plantões no hospital, porque naquela época os médicos tiravam 30 dias de férias, então janeiro, fevereiro não tinha médico nenhum na cidade. Então, era folguista que a gente chama. E as minhas primeiras 2 cirurgias foram 2 cesarianas. E eu me lembro que a primeira cesariana que eu fiz foi com a irmã Oliva, não tinha médico, não tinha assistente nenhum. Foi uma cirurgia que me fez eu perder, eu acho que uns 2, 3 quilos, né? Doando de nervoso, mas deu tudo certo. E logo depois que eu terminei essa cirurgia, eu fui para o quarto, né, do plantonista, me ligaram dizendo que tinha uma outra cirurgia, uma cesariana de Bom Jesus. Mas aí, na época, tinha o Dr. Ville, né, localizaram ele na cidade e ele me auxiliou. Bom, aí já foi uma outra história. A cirurgia foi muito mais tranquila, muito mais calma, sem problemas nenhum. Mas a minha vinda para cá foi realmente os laços familiares e essa perspectiva de começar com 2 empregos. Perfeito. E essa primeira cirurgia ele marcou, doutor, aqui então? Ele marcou e marcou também a família, porque o nome do rapaz foi Ronaldo. Uhum. E há uns 20 e poucos anos depois, eu atendendo num pronto-socorro, entrou um rapaz de quase 2 metros de altura, né, para atender. Ele tinha um problema respiratório, não lembro bem, e ele se identificou dizendo que ele tinha sido
a mãe dele tinha sido operada por um médico chamado Ronaldo, né? Ele me identificou, né? Como sendo cirurgião. E ele disse, bom, é uma gratificação muito grande saber que evoluiu tudo bem e hoje eu estou na frente de uma pessoa que está me homenageando, dando, né? A mãe dele deu um nome para ele do meu nome. Que bacana. Depois. Bacana. São esses casos que gratificam a atividade médica, né? Doutor, pergunta para os três, é correto afirmar aqui que vocês são contemporâneos, tanto da medicina quanto da vinda para a vacaria? Tem esse laço aí, né? 76. Eu pergunto porque se tem laço, tem histórias. 78, né? Em 78. Tem histórias que convergem aqui, né, doutor, nessa mesa aqui, né? Algumas que não dá para nós contar, né? Impublicáveis, mas tem alguma que dá para nós contar, doutor Dirceu? Alguma história que ele marcou aí, né? Jorge, como nós vimos para Vila IP, né? Para Vila, agora é IP, né? Caçando perdidos, fazendo bagunça. O Dirceu trabalhava, teve uma época que ele trabalhava na Vila IP, e naquela época era estrada de chão. Né? E lá ele trabalhava. Fundo rural, o sindicato rural e tal. E aventou a possibilidade que eles precisavam do oftalmo lá. Lá também. Aí eu fui lá uma vez, comecei a gostar, uma vez por mês. Era interessante, muito interessante, porque a gente atendia lá pelo sindicato, né? Depois a coisa começou a tomar mais vulto, então aí um sindicato comunica-se com outro e tal. A princípio eu ia na Vila IP, depois comecei a ir em Antônio Prado também. Assim, Vila IP de manhã, Antônio Prado à tarde. O Dirceu, não sei se ele passava o dia lá, ou se era só de manhã. Outros sindicatos também se interessaram, só que não vingou. Não vingou porque não fechou os esquemas assim. E tem alguma história, doutor Dirceu, engraçada da Vila IP? Aí? Não, porque a gente, apesar de a gente viajar para o mesmo local... Iam juntos? Não. Ele tinha os horários dele, eu tinha os horários meus. Às vezes coincidia. Às vezes coincidia, às vezes não, né? Mas foi um período bem interessante porque... Como é que eu vou dizer? A gente saía um pouco da rotina diária aqui, né, Dirceu? E gostava de trabalhar. Gostava, o pessoal muito afável, chegava lá, a gente era bem secretária, chegava lá o consultório certinho, todo montadinho. Comida muito boa até hoje. A sopinha de angiolínica, pelete, tudo certinho. Que bacana. Muito bom. Doutor Dirceu, resgata para nós alguma história médica aí que lhe marcou, assim. Não necessariamente engraçado ou não, mas das primeiras, que nem esse paciente que o Dr. Ronaldo falou, que teve assim um caso talvez mais complexo que ele marcou aí, né? Assim, dos primeiros, bem iniciais, o pessoal que tinha vindo de Pinhal da Serra, né? E tinha assim, tinha havido uma discussão, o vizinho matou o filho do sujeito, né? E ele tinha vindo para cá com o facão cravado no peito. O facão. Então, tu imagina um trabalho que a gente não estava assim, não estava nem preparado para fazer tudo isso. E a gente teve que fazer drenagem de pulmão, teve que fazer um monte de outras coisas. E como o doutor Ronaldo dizia, tudo sozinho. Isso marca, porque deixa assim uma marca de ferro, como se fala, né, que não vai apagar nunca. Então essas coisas aconteciam, porque a gente tinha que fazer tudo, né? Então, quando a gente começou em vacaria, a gente não fazia gineco-obstetrícia só. Fazia clínica geral, fazia os plantões da emergência. Em 82, nós fomos para São Paulo, lá no Sírio-Libanês, para poder abrir a UTI. O Ronaldo estava junto com estávamos juntos, né? Então, aí a gente passou em São Paulo, lá, 2-3 semanas, né? Lembro. E isso a gente saiu de lá com diploma, né? Quem mais que fez parte desse grupo, doutor? O doutor Mário, o doutor Emery, o doutor Bocchese, o doutor Clever. Então essa turma toda ficou um bocado de tempo no Hospital Sírio-Libanês, aprendendo a usar instrumentos, aprendendo a fazer o que se
precisava fazer para ter uma UTI funcionante. Graças a Deus, nós a temos até hoje, né? Então, os passos iniciais foram dados pela gente. Eu acho que o paciente que sobreviveu a um respirador em Vacaria, eu tive a graça de retirar o tubo. Então, é uma coisa assim que era muito difícil, né, eles sobreviverem até o tratamento que a gente tinha que fazer. Então, não tinha todo esse material especializado, eram fases iniciais de respirador, de outras coisas. Então, assim, a gente começou num serviço pioneiro, né, e conseguiu fazer com que a gente tivesse até uma UTI bem estável em Vacaria, a partir de 82, isso. Conversava aqui, doutor, nisso que o senhor está falando, e o doutor Mário Germano e o doutor Pedro destacaram o seguinte, que como evoluiu, né? Sim, como evoluiu, a medicina evoluiu, mas também evoluiu o hospital. Eles destacaram a importância da Unimed nesse processo, deu mais mecanismos e tal, mas vocês três estão dentro, vamos dizer assim, do intervalo de mais de 40 anos de medicina, 48, onde né? muita coisa aconteceu, né? E talvez se não houvesse esse lançamento desse fruto, né, que foi uma semente, né, nós não estaríamos hoje com essa cobertura de UTI que nós temos hoje. Então essa foi a semente que iniciou tudo. Talvez se não houvesse essa iniciativa desses pioneiros, né, talvez hoje nós não tivéssemos essa retaguarda que é a nossa UTI. Então, Ronaldo, como é que era fazer cirurgia na época, todos esses plantões, sem tomografia, ressonância que se tem hoje? Raio-X era uma coisa assim... Sim. Os sentidos tinham que ser mais aguçados, né? Sim, nós iniciamos. O doutor Disseu sabe que a ecografia na época nós não tínhamos, e quando começou... Ela começou depois de nós formados. Diz que eu me lembro assim que quando eu saí da residência, não era bem uma residência, eram estágios optativos, que era o aparelho da Siemens, que era maior do que essa mesa, com uma telinha de 5 polegadas, que com 8 semanas aparecia um coraçãozinho batendo. Estava em fase de teste. E esse exame era um exame de exceção, não era um exame de fase de testes. Assim, o pessoal médico estava começando a utilizar para ver se tinha futuro ou não. Hoje tu tem uma ressonância magnética que mostra até o que não deve. Né? Então nós usávamos muito a semiologia, né? Por exemplo, nós tínhamos assim maneiras de fazer um diagnóstico que hoje é feito de uma maneira bem mais simples, com a ecografia, um sangramento interno, né? Nós tínhamos um procedimento que hoje já não se faz mais, que seria o lavado peritoneal, lembra, né? Nós fazíamos isso e o resultado era o mesmo, né? Mas assim, a semiologia na época, a gente tinha que se ater a ela, porque nós não tínhamos uma cobertura de imagem, né? De aparelhos de imagem como tem hoje. Então a gente tinha sinais, os sintomas. A semiologia para nós era o nosso carro forte, né? Quer dizer, tu tinha que examinar o paciente, tu tinha que auscultar o paciente, né? Hoje, praticamente, não que isso aí deturpou a medicina, mas esses exames de imagem facilitaram muito o diagnóstico, que na época era mais difícil e a gente tinha que usar técnicas que hoje praticamente não se usam mais. Perfeito, interessante. Doutor Jorge, eu iria pedir para o senhor, eu estou há 20 e tantos anos na Unimed, então tem uma parte aí de quase 20 anos que eu não participei da história. Mas, esses dias nós estávamos olhando ali com a Lise umas fotos desde a fundação e assembleias e tal, e quase que sempre o Dr. Jorge ali, ou está no conselho fiscal, ou está na direção, ou sempre envolvido com a cooperativa. Doutor, como é que foi a sua história com a Unimed? Ela é muito rica, claro, hoje o senhor está na presidência, já está há muitas direções e tal, mas o senhor sempre teve assim, participando, quando não era da direção, conselho fiscal, pelo que a gente notou, o senhor passou por quase todos os cargos que tem.
Como é que é esse seu envolvimento com a Unimed, doutor? Essa história que o senhor participou, como é que ela começou lá no início? Isso é um dos papéis nossos aqui, resgatar também a história da cooperativa. Nos conta um pouquinho como é que foi a sua entrada e o que o senhor notou assim, dessa história da Unimed que passa pela sua história também, né? Eu sempre tive assim, uma atração pelo cooperativismo, né? E vim aí com o pessoal, e a gente vai ficando e vai tomando gosto, vê uma coisa aqui, outra ali, mas não, esse tempo que eu participo da cooperativa, nos mais variados cargos, não foi uma coisa contínua. Eu também saía, também tive anos fora, voltei, não foi assim uma participação sempre contínua, né? Agora, a minha participação, que eu acho, a minha contribuição maior para o cooperativismo foi o pessoal que passou por essas cadeiras aqui, entende? O doutor Xavier, no meu convite, ele entrou para a Unimed, veio a ser presidente, eu saí, veio o doutor Xavier, doutor Luiz Augusto, na época do doutor Jacob, todos eles, eu incentivava eles a participarem, né, uns de uma forma, outros de outra, todos eles chegaram a presidente, mas não, a minha participação nunca foi assim, sempre. Eu participei anos fora, depois voltei, depois anos fora, voltava, assim, sempre, para não perder assim o vínculo, mas sempre com atenção a básica, né, em função que o cooperado ele pode junto fazer muito mais coisa do que isoladamente. E acho que para a cidade de Vacaria o cooperativismo foi muito bom, não só para Vacaria, como para tudo quanto é lugar, uma vez que ele esteja bem estruturado, ele é importante em tudo quanto é lugar. Tanto é que hoje em dia, não só na área médica, né, tem outros sindicatos aí, né, que não são médicos, mas são, né, cooperativas e tal. E o Estado do Rio Grande do Sul também é um Estado pródigo em cooperativas que deram certo, né? Porque é o todo que faz, né? O conjunto da medicina é o todo, não adianta. Isoladamente é difícil. Doutor, quando o senhor entrou na Unimed, ela começou em 83, recorda quando que o senhor faz a sua adesão aqui? Faz 40 anos que eu entrei. 40 anos. Então tá praticamente... Como médico cooperado. Como médico cooperado. E como é que era, doutor, há 40 anos atrás a cooperativa e hoje toda essa estrutura que o senhor, né, gere e sabe que não é fácil? Olha, na época, a forma que ela era, que funcionava, que era administrada, era a forma da época, entende? Não tinha toda a tecnologia que tem hoje, nem se compara, porque com a evolução da TI, informática e com essas aparelhagens, todas modernas, que não existiam na época, mas se fazia a medicina como tinha que ser feito, os problemas eram resolvidos de uma forma ou de outra, né? E como o Ronaldo falou, a semiologia, né, era fundamental, se examinava o paciente, se conversava, se dava atenção, se palpava o paciente, né, e se chegava ao diagnóstico em praticamente 100% dos casos, independente dos recursos de ressonância magnética ou de tomografia, a maioria dos casos eram diagnosticados. Eles conseguiam sobreviver. Outro que ia para outra cidade já ia com o diagnóstico, era só para confirmar, ou em Caxias, ou Porto Alegre, né? De tipo assim, fraturas, né? Fraturas né? Que aqui tinha traumatologista, muito bom, mas quando era uma fratura mais que estraçalhasse um joelho, uma coisa assim, aí já tinha que pegar um especialista mais assim elaborado, né? Geralmente em Caxias do Sul, coisa assim. Mas no mais, tudo era resolvido aqui. Perfeito. Doutor Ronaldo, o senhor também tem uma história na medicina um pouquinho antes de 83, né? Um pouquinho antes da Unimed. Como é que o senhor vê aqui Vacaria a medicina, enquanto médico, o seu trabalho, como é que foi o antes e o depois da Unimed? O que é? Eu me lembro que nós tínhamos um grupo que a gente estava pensando em fazer na época, era medicina de grupo, né? Me lembro que eram 3, 4 colegas,
3, 4, 5 colegas, não lembro bem, e nós criamos uma medicina de grupo, Master, o nome da medicina Master, e era uma medicina nos moldes da cooperativa de hoje, né? Quer dizer, nós vendíamos planos, né? Mas a ideia não era essa, porque essa cooperativa praticamente se dividiu a classe médica aqui em Vacaria. Então, houve uma pressão para que nós acabasse com a medicina de grupo em função da cooperativa. Né? Depois de várias negociações, tratativas, a gente achou, e eu acho que nós demos um passo certo, e nós acabamos a medicina de grupo, e nós entramos como fundadores da Unimed, com uma participação a participação inicial da cooperativa. Né? Na época, eu acho que foi uma decisão correta, né? Porque uniu mais o grupo e nos deu uma ideia de que nós não tínhamos a ideia do cooperativismo, como o Jorge falou. Né? O cooperativismo hoje é uma alavanca que ajuda a praticamente qualquer tipo de atividade. Né? Quer dizer, você vender o teu serviço de uma maneira uniforme para um número bem maior de pessoas. Né? Então, o cooperativismo, para nós, naquela época, era uma coisa estranha, era uma coisa que não se falava muito. Era uma disputa de médico, eu sou melhor, eu tenho e era medicina de grupo versus cooperativismo. Né? O senhor recorda, doutor, até o doutor Pedro tem uma memória fabulosa, né? Fenomenal. Ele, inclusive, lembrou diz que do nome de um médico que veio de uma outra cidade, onde ele já tinha implementado o Unimed. E ele disse que deu as diretrizes. Isso. Olha, realmente dá certo. Nós tínhamos um serviço que se chamava URGmed, né? Uhum. Não era Unimed, era URGmed, que prestava serviços no hospital antigo do Dr. Mário Vanderlei, né? E a gente prestava um serviço para a comunidade que não existia um serviço de urgência e emergência. Então, o hospital prestava um atendimento, mas não era o para toda hora, sabe? Então, a gente já tinha esse serviço e a ideia de cooperativa, né, já surgiu dali. Daí, como eles tinham começado a medicina de grupo, a gente acabou acertando os ponteiros para trazer tudo para um grupo só. Unificar. E vender os planos, né? E começar a Unimed, para que todos os serviços fossem, pelo menos, alcançados por todos os que precisassem, né? E que fazer com que isso revertesse para o grupo todo dos médicos, né? Para todos os que participavam da cooperativa. Daí. Então, a ideia de cooperativa partiu da URGmed, né? Que era um serviço que a gente prestava. O Ronaldo fazia parte também. Uhum. Só que a ideia de medicina de grupo competia com isso. Então, como acharam melhor, né, no fim das contas, se unir e fazer com que toda a classe médica se voltasse para a Unimed e construísse o que a Unimed é hoje. Né? Porque passo a passo a gente vai acertando as coisas e vai fazendo com que a coisa funcione. Né? Sim. E realmente hoje é uma potência. Né? Essa dicotomia histórica entre medicina de grupo e cooperativa, ela tá no DNA da criação da Unimed. Né? Porque em Santos era... O problema é tu ter uma medicina de grupo onde os donos não são médicos. E aí o médico é o explorado na história, que é o que aconteceu em Santos, que foi a Como primeira. A gente viu isso, que a medicina de grupo ia ser por esse caminho, né? A gente achava mais justo que se fizesse uma cooperativa, né? Então, o teu trabalho vale para ti e não tem assim intermediário, né? Então, a Unimed tem esse mérito que faz com que o profissional que trabalhe nela participe dos lucros, né? No meu caso. E participe das suas decisões. Mas ao mesmo tempo que isso aí estava acontecendo, com a URGmed, com essas coisas aí, ao mesmo tempo, o cooperativismo médico ele estava florescendo no Rio Grande do Sul.
Aí, ó, uma cidade surgiu lá uma cooperativa médica, nós fomos se informar, fomos ver direitinho o que era, ter mais esclarecimento, ficar por dentro. Tivemos o apoio da federação para saber o que era como é que funcionava realmente o cooperativismo, né? E com o apoio da federação surgiu a ideia da possibilidade de montar uma cooperativa aqui em Vacaria, né? Foi aí que surgiu essa ideia, ó, esse grupo aí deles aí se dissolver, se juntar, fica uma coisa mais coesa, mas não sei o quê. Dá mais lucro, dá mais certo, dá para oferecer serviço melhor. E aí já existia em Passo Fundo, já tinha em Caxias, tinha nossos locais, e a coisa foi indo, outras cidades menores. E hoje está aí, hoje são, não sei se são 28 ou 30 singulares no estado, né? Na época não sei, a metade. 3, Porto Alegre, Santa Maria. Era só as grandonas, né? As pequenas estavam se reestruturando, né? E hoje a gente sabe que deu um passo certo, porque na época a nossa medicina de grupo era atendida por médicos, né? Então não havia, claro, exploração do médico pelo médico. Mas com certeza, com o passar do tempo, com o crescimento dessa medicina de grupo, os fundadores não iam poder fazer esse atendimento e com certeza iam participar, agregar novos colegas e aí se sabe que não poderia dar aquele rendimento que realmente o médico merecia. Então, hoje se sabe que a medicina de grupo, ele, em tese, explora o serviço médico, né? Dá lucro para poucos, dá lucro, né? para poucos e em detrimento de outros. Pode, né? ver, até os próprios seguros grandes aí estão desistindo, né, do sistema em detrimento do que está acontecendo com a própria Unimed, né? Que está crescendo e conseguindo fazer com que as pessoas agreguem cada vez mais o conhecimento, né, à sociedade de todos, né? A Unimed começou com um presidente e um superintendente. Ali aqui perto do Banrisul, ali na frente do hotel. O primeiro presidente foi o Boquete, né? Começou assim, no início, né? E aí se criou um conselho administrativo. Teve o presidente, superintendente e um conselho com 6 médicos. Depois, baseado em outras Unimed, chegou-se à conclusão de que era melhor fazer uma alteração do estatuto e transformar esse conselho numa direção. Mas aí, em vez de conselheiros médicos, virou uma direção, né? Até de uma forma remunerativa, que no início ganhava alguma coisa, assim, recebia algum salário, o presidente e o superintendente. Depois que se modificou para uma direção, em vez de conselheiro para uma direção, aí toda a direção começou a participar do lucro, no caso, né, com as assembleias, tudo isso aí, né? Isso aí é uma parte interessante, inclusive as gestões que eram 4 anos foram passadas para 3 anos, em vez de 4 em 4, para 3 em 3. Então, baseado em estatutos de outras Unimedes, que temos como referência, assim, os mesmos padrões da cidade e o município de Vacaria. Certo. Isso é uma foto interessante da parte evolutiva E depois vem a incorporação de outras cidades, né, doutor? Até chegar depois daí a área de ação, né? Vamos expandir para atender aqui, para atender ali. Inclusive a Vila IP, que também fazia parte, depois passou para Caxias do Sul, né? Aí fomos incorporando as cidades vizinhas, assim, para fazer parte da área de ação, né, da Unimed Alto da Serra. Certo. Pessoal, vou pegar um pouquinho agora na questão pessoal de vocês, não tanto profissional. Doutor Dirceu, o senhor falou que foi o primeiro, depois do senhor veio o doutor Ademar, que com certeza deve ter se espelhado também no senhor, e agora temos os 2 filhos, né? Um médico, que é o Túlio, e o irmão dele, que é odontologista. Tobias. Túlio já nos declarou aqui que, né, desde pequenininho, o senhor levando para o hospital e tal. Como é que é, doutor, como pai, não como médico, mas como pai, ver os filhos trilhando o mesmo caminho, trabalhando junto, sendo vizinho de consultório, de porta a porta ali? Como é que é esse dia a dia aí? Mas eu só tenho que agradecer a Deus porque me devolveu os filhos prontos, né, e trabalhando comigo. Diz essa graça
eu desejo que todos os pais tivessem. É só o que eu posso dizer. Porque não tem nada mais agradável do que isso. E como é que é trabalhar com filho? Eu sei que eu trabalhei anos com meu pai. Eu sei que às vezes dá uns embates ali, né? Dá um embate ou outro, mas é como ter 4 mãos e 2 cabeças para pensar, né? Com confiança de 100%. E como é que foi, doutor, o choque de tecnologia? Porque o Túlio já veio numa geração da própria medicina já mais avançada e tal. Que o Túlio diz assim, eu devo isso aos colegas de vacaria. O Túlio começou com a ideia de ser médico aos 6 anos, quando eu tive que ir para o hospital, porque só estávamos eu e ele em casa, né? Ou na rua, não me lembro, mas eu sei que eu tive que levar ele para o hospital, no momento que nos chamaram para fazer uma cesárea, né? Daí o Túlio, botei o Túlio na sala de espera lá, cobri ele no sofá, cobri e disse, pô, tu vai ficar aqui até que o pai volte, né? Mas o doutor Sebastião pegou o Túlio, vestiu com trajes do bloco e levou ele para a sala. E ele assistiu a cesárea. Nunca mais a gente tirou a ideia de que ele ia deixar de ser médico, né? Diz, faz outra coisa, faz isso, faz aquilo. Legal essa história. E dali ele assistiu muitas outras. Assistiu, sim. E devo isso aos colegas, porque o ensinamento do Túlio foi contínuo. Luiz Augusto, o Pedro, o Matheus, o Dr. Xavier, chamavam ele para cirurgias e ele foi aprendendo. E quando ele voltou, ele trouxe mais conhecimento, porque a gente foi preparando o Túlio para que ele fizesse coisas que faziam falta na nossa sociedade. Principalmente ele faz cirurgia oncológica, né? Então, isso a gente tinha dificuldades, e depois que ele veio, eu acho que não só para mim, o próprio Ronaldo, né? Facilitou muito. Facilitou um bocado. Então, a gente sabia o que precisava e a gente orientou ele por esse caminho. Então, ele fez gineco-obstetrícia e mastologia. Daí fez mais 3 anos de cirurgia oncológica, depois fez mais 2 anos de restauração de mama. Então, está bem preparado, né? Meu pai era borracheiro, o pai dele era médico, então ficou um pouquinho mais fácil. Só colaborando, essa tua pergunta, tu fez a diferença da tecnologia, se ele sentiu a diferença. Não sei, tu vai progredindo. Ele deve ter sentido, mas ele compensou com a experiência que ele tem, né? O Túlio poderia ser tecnicamente mais avançado, mas a experiência que nós temos, né, o companheiro. Os seus 30, 40 anos de... Né, isso aí, 48, né? Faz a conta, isso aí equilibra qualquer... Sim. Mas assim, lógico que o conhecimento de novas técnicas, claro, a gente teve que aprender ressonância, isso ele tinha lá na faculdade. O ultrassom, a gente foi aprendendo com o curso das coisas. Porque eu falei que quando eu me formei, estava começando o ultrassom na obstetrícia, né? Então, assim, tu imagina que depois de 3, 4 anos veio para a vacaria, daí o Dr. Bedutz, que nos auxiliava, né? Daí começou a trazer mais conhecimento e mais facilidade para a gente comprovar o que a gente pensava, porque a gente tinha que examinar o doente. Acho que tem um cisto, dá para ver se é isso mesmo. Acho que o útero está aumentado de tamanho, acho que tem que fazer isso. Acho que é uma apendicite aguda. Daí começou a aparecer. Exatamente quando os quadros não estavam bem definidos, eu tinha um adiantamento com o ultrassom. Tudo isso foi progredindo no decurso do que a gente vinha fazendo, né? Então é o tipo da coisa assim, o conhecimento se aprimora e não faz nem tanta falta, né, da tecnologia, exatamente porque o tempo passa e a gente consegue com isso aprender todo dia. Verdade. Naquela então, época só ter um pouquinho de paciência e calma, né? E as coisas vão indo para o seu devido lugar. E como medicina não é uma coisa parada, né? Eu diz até o remédio. Uma vez que tu tinha um determinado tipo, vamos dizer, um antibiótico, por exemplo, compare a penicilina com a ceftriaxona hoje. Né? Então, o quanto tem de evolução, de conhecimento em cima disso.
E esse conhecimento vem vindo aos poucos, né? Então, esse progresso, se a gente tiver um pouquinho acordado e tiver um pouquinho de boa vontade e ler um pouquinho mais, a gente se mantém atualizado. Então, não dá choques. Ele só ajuda. Soma. Tu faz com que tu aprenda outras técnicas ou aprenda um pouquinho. É só ter a cabeça aberta e parar para pensar. Então, naquela época não tinha ressonância magnética, Mas tomografia, ultrassonografia dos níveis que tem hoje, e tínhamos apenas um radiologista na cidade, que resolvia todos os problemas. E ele comentava, agora o doutor Dirceu falou, que de cada 10 pacientes que o doutor Dirceu solicitava com exame radiológico, 11 tinham problemas. Então ele matava todos, na época, sem aparelhagem nem nada. Tinha que usar a cabeça. Mas espera aí, então, doutor Jorge, eu me lembro do senhor... Que ele examinava as pessoas. Eu examinava isso antes dele entrar na política, né? Bom. Porque depois que ele entrou na política, aí mudou as coisas. Espera aí um pouquinho, diz aí assim, mudou as nós estamos falando de outra coisa aqui. Eu me lembro do doutor Jorge... Eu não aconselhei ele entrar na política. Não. Não aconselhei. Eu pensei que o senhor iria aconselhar. Não, nós estávamos lá na galeteria, eu, o doutor Dirceu, o doutor Jacob e aqui, que era prefeito de Vacaria. Como é que é? Nome italiano. Da época. Não lembro também. Foi prefeito de Vacaria. O Mesalli? Mesalli. Estava convidando esse aqui para entrar na política. Não, eu entrei na política não de outro jeito. Eu não aconselhei lá Jorge, na época. Dirceu, não entra nesse troço aí que tu vai se incomodar. Mas o problema foi pessoal com o Palombini de eu entrar na política. Ele falou muita coisa e eu era médico-chefe da Secretaria da Saúde. Tá? Então, nessa época ele começou a dizer coisas e que não eram verdade. E eu pedi direito de resposta. E para ter o direito de resposta eu tive que me candidatar. Então, a primeira vez que eu me elegi, a coisa foi uma brincadeira, porque não tinha nem santinho. Meu número foi impresso, meu nome e o número, em mimeógrafo. E mesmo assim deu 12,5% dos votos válidos. Então, Jorge, ele era manjado. Assim, ele era, não precisava nem santinho. Doutor, quantos mandatos? 3. 3 mandatos consecutivos? Sim. E parou porque quis, né? Eu lembro, né? Não, parei porque perdemos a eleição, graças a Deus. Diz assim. Então, mas eu lembro assim, do avanço de tecnologia, né? Do Dr. Jorge tirando uma catarata, quebrando uma gilete azul, né? Para que ela ficasse pontuda assim, e cortando o olho da pessoa, tá? Com esse caco de gilete, e tirando a catarata e fazendo. Era para ver. Hoje se faz com um furinho com laser, com uma lente, que se põe lá, né? Peraí, como é que é? Gilete azul. Como é que é? Tinha que ser gilete azul, porque a outra não quebrava, né? Então era o tipo da coisa assim, que se tu for ver pelos avanços da tecnologia, o Dr. Jorge pode dominar tudo isso e fazer a velha cirurgia ainda hoje. Então você vê que as coisas mudam por demais e facilitam a nossa vida. O aumento da tecnologia, ela de certa forma diminui um pouco os sentidos, né? Aquela questão que o senhor falava. Mas o Jorge pode falar disso. Na época, se fazia uma cirurgia de catarata, devolvia a visão do sujeito em 100%. Não se implantava nada, se tirava o cristalino, né? E a pessoa voltava a enxergar. Então, hoje, tu tem uma lente posta lá dentro que se abre no lugar. Né? Então, e o furinho é feito por laser, né? Uma coisa mudou. Mudou. Então, imagina o quanto progrediu a medicina e fez a gente também tentar se especializar cada vez mais. Né? O Ronaldo fazia cirurgia geral, eu fazia cirurgia geral, gineco-obstetrícia. Depois veio a vídeo. Depois veio o vídeo, depois veio outras Agora coisas. tem os robôs aí. Pois é, tá tudo aí. O Túlio tá a caminho, né? Tem um robô agora aí. Mas, doutor Dirceu,
E doutor Jorge, eu vou pedir licença para vocês, porque nós estamos falando aqui com os médicos de Vacaria, gabaritados, queridos. Tem o doutor Ronaldo, médico de Vacaria, também muito querido, benquisto, mas nós temos na mesa aqui o Ronaldo cartunista, que é fora dos curva, padrões, né? Reconhecido internacionalmente, né, doutor? Eu não consigo me livrar desse. Então nós não podemos. Fora da curva. Nós não podemos falar aqui, porque o médico Ronaldo Vacaria, região conhece. Agora o cartunista Ronaldo, o mundo conhece. Cowboy de calcinha. Eu não consigo me livrar desse. Doutor, como é que entrou esse? E essa perguntou como é essa veia da medicina. E essa veia do cartunismo. Como é que nasceu, né? Exatamente. Sabe como é que foi o primeiro prêmio dele no Japão? Um cowboy, né? Todo posudo, assim, de calcinha cor-de-rosa, imagina. Eu fazia, agora lembro que eu fazia muito desenho dos colegas entrando na sala de cirurgia. Eu me lembro perfeitamente que fez do Dirceu entrando, né, com toda aquela delicadeza dele, e os médicos que estavam na sala de estar, atrás da... um se escondendo, o Sebastião entrando na garrafa térmica, né? Isso aí eu acho que tu deve ter esse desenho ainda. Tem. Mas o cartoon, o desenho para mim sempre foi um passatempo, né? Nunca considerei uma profissão. Desde criança, eu tenho desenhos que a minha mãe guardava, que eu fiz com 5, 6 anos, e hoje eu vejo que tinha uma certa qualidade. E o desenho sempre me acompanhou. E eu tive um incentivo muito grande de um professor, de um irmão marista, no antigo Colégio São Francisco, que nós tínhamos uma aula de desenho. E depois da aula de desenho, nós tínhamos uma prova do desenho. E numa dessas provas, eu me lembro que eu desenhei um pão de açúcar, né? E o professor, ele, na hora de dar a nota, né, ele disse, eu gostei tanto do desenho do Ronaldo que eu não vou dar 10, eu vou dar 11. Aquilo ali, eu tinha o quê? 10, 12 anos, aquilo me incentivou muito. E na próxima prova, eu caprichei mais ainda e ele me deu 12, né? Então isso aí, eu me lembro que foi um incentivo muito grande, e dali em diante eu comecei a desenhar e tornei o desenho como um passatempo que hoje me dá muito prazer e praticamente eu conheço muitos lugares do mundo através do desenho. A gente participa muito de salões de humor, concurso de salão, e à medida que tu vai ganhando, tu vai sendo reconhecido e tu vai recebendo convites, né? Há uns 2 anos atrás eu fui convidado para ser jurado na China. Nunca imaginei que eu tivesse essa possibilidade, né? E o pessoal lá fora, eles reconhecem muito, valorizam muito esse tipo de atividade. Aqui no Brasil, valorizam também, mas não é como lá fora, né? Então, assim, hoje para mim dizer que o cartonismo para mim é uma segunda profissão, não é mentira, né? Eu tenho vários compromissos de revista, de jornais. Nós temos um serviço na Inglaterra, em Londres, que é um banco de cartoons. Então, lá eu tenho mais de 2.000 desenhos, que eles praticamente distribuem esses desenhos em toda a Europa e Estados Unidos. Nós já vendemos desenhos para a BBC de Londres, eu já vendi, eles vendem, né? Desenho para New York Times, né? Então, essa atividade que antes para mim era um passatempo, que ainda para mim ainda é hoje, mas se tornou uma atividade com compromisso, né? Com uma certa responsabilidade de fazer à medida que vão surgindo os pedidos, né? Quem é que lhe descobriu, doutor? O senhor está desenhando desde lá do colegial e tal, mas quem é que lhe descobre para concurso, para jornal? O que veio primeiro? Na época da faculdade, eu mandei alguns desenhos para Zero Hora, na época que o Marco Aurélio era chavista. Ele gostava muito do meu desenho. Então ele começou a publicar meus desenhos na Zero Hora, né? Mas eu tinha, na época, eu não queria misturar as coisas, né? Quer dizer, medicina com desenho. Eu já era formado. Então eu usava um pseudônimo. Eu não usava Ronaldo, né? Eu usava Ronias. Eu me lembro até hoje. E
E esse foi um incentivo muito grande que eu tive. Aí depois veio o Campo e Lavoura, né? Depois eu desenhei muito tempo. E através do Marco Aurélio, eu me lembro que eu estava no consultório um dia e eu recebi um telefonema dele dizendo: Ronaldo, o chargista do jornal Pioneiro, ele foi demitido. Tu não quer assumir a parte da charge? Eu disse: Marco Aurélio, eu não sei fazer charge, eu faço cartoon. O cartoon é completamente diferente. A charge, ela é política, ela é contestatória, ela é atual, né? Não, tu vai conseguir sim, né? Uma semaninha, um mês, né? Eu acho que tu consegue. E eu comecei a fazer e fiz durante 21 anos. E era diário? Diário, né? Só folgava sábado e domingo. E aí a ideia, hein? Eu fiz as contas, né? Nesse período de 21 anos, eu fiz mais de 6 mil desenhos. Né? Aí chegou um tempo que mudou a direção do jornal, eu não sei se por algum motivo, né? Eu devo ter feito algum desenho que eles não gostaram e eles me demitiram. Mas foi 21 anos charge diária do Jornal Pioneiro. 21 anos. 21 anos. Como é que era o processo de criação, de concepção? Tinha um horário do dia? As pessoas, na época a gente mandava por fax, mandava pelo ônibus, não tinha essa facilidade da internet. Digital. Nós não tinha internet. Mas assim, as pessoas pensam que é difícil, mas não é. À medida que tu vai fazendo, a ideia flui de uma maneira muito rápida. Por exemplo, eu estava no supermercado, de repente vinha uma ideia, né? Eu guardava a ideia, chegava em casa, desenhava e mandava. Né? Às vezes, é claro, às vezes tu tem um certo bloqueio, né? Quer dizer, não sai nada. Então tu quer fazer um desenho uma crítica do governador, uma crítica daquele político, mas não vem a ideia. Só que aí tu tem aqueles desenhos, né? De ecologia, de poluição, que tu pode jogar naquela data, são desenhos de reserva que tu chama, né? Mas eu nunca tive dificuldade, sempre tive uma facilidade muito grande de fazer o tipo de desenho atual, com uma crítica assim bem veemente, que a charge a ideia da charge é essa mesmo, né? É despertar uma ideia crítica, né? Um pensamento crítico, botando o dedo na ferida daquele problema que tem na cidade, no estado, no país. Perfeito. Doutor Dirceu, eu descobri hoje, paixão por carros aí da família, que não é só sua, talvez tenha um pezinho lá no pai, então, né, que trabalhava com carros e tal, né? Tem assim, nexo, todo né? mundo assim, diz assim, acha que aquilo é paixão. O carro foi ficando, pronto. Foi melhorando, não quis se desfazer, está lá até hoje. O Túlio fez a mesma coisa e assim vai. Carro, eu tenho paixão por carro novo, né? O velho está lá. Não, mas Todo mundo tem paixão por carro novo. Isso chama-se os artifícios da memória, né? O saudosismo. Não é nem saudosismo. O Maverick é uma coisa estranha, Jorge. Ele foi ficando. Diz aí, quando eu resolvi vender, tinha arrumado o motor, não queriam pagar nem o preço da reforma. o que valia. E diz assim, nem o que valia a reforma do motor. Então ele foi ficando e está lá até hoje. Na verdade, naquela época era difícil conseguir comprar um carro. Então toda essa dificuldade de comprar um carro, de adquirir um bem, né? Tudo isso vai fazendo essa... O Ronaldo Maverick tinha 10 anos quando eu comprei. Eu comprei ele para voltar depois de um acidente que tinha jogado em Santana Zero por 1.000 quilômetros, né? No lixo. Então eu tive que comprar um carro para voltar para casa ou até para trabalhar. E o Maverick era tão bom, mas tão bom, que ele vai se veio apegando, quase 500.000 quilômetros antes de ter que mexer alguma coisa. 480 para ser mais exato. Então a gente teve que refazer o motor. Disse, bom, agora está na hora de vender. Eu fui vender e disse, quer saber de uma coisa? Vou continuar usando. Não queriam pagar. Aí todo mundo acha que é paixão. Diz, mas depois ele foi ficando bonito, foi ficando ajeitando, raro, foi ficando e está lá até hoje. Que bom. Perfeito. Pessoal, nós já vamos nos encaminhando aí para os finalmente. Quero agradecer a presença de vocês, dizer que é sempre muito gostoso esse bate-papo, né? É um tempo que a gente tem, assim, de tê-los aqui e poder deixar alguma mensagem, depois os familiares de vocês olhar, revisitar essa história.
deixar aqui um momento final para o fechamento de vocês, mas pedir para o Dr. Jorge, doutor, o senhor como anfitrião aqui, como pai desse projeto que a gente está iniciando, hoje a segunda edição, deixar só o fechamento para o senhor e lhe fazendo uma provocação. Doutor, estamos agora, né, dezembro, fechando aí os primeiros 7, 8 meses de trabalho, onde o senhor está à frente de uma instituição que tem toda uma responsabilidade social para 20 municípios e o senhor tem deixado a sua marca aqui, é uma pessoa que a gente notou que gosta de estar participando das decisões, todo dia o senhor está aqui, tem um envolvimento direto. O que nós podemos, o que a comunidade, o que os médicos, doutor, podem esperar aí da Unimed para os próximos anos e como é que foi essa sua primeira impressão desses primeiros 7, 8 meses aí de bastante trabalho que o senhor já teve aí que enfrentar nesses primeiros meses aí? Sim. Não, primeiramente eu queria agradecer a presença do colega doutor Liceu, do colega doutor Ronaldo, com as suas histórias aí interessantíssimas, que certamente deve ter outras mais ainda, né? Dando continuidade a esse projeto, que a gente tem a intenção, né, de ainda continuar, porque até agora são 6 médicos que foram ouvidos. Nossa ideia é ampliar isso aí para um leque maior, né? Quanto a esses primeiros 6 meses, realmente a situação do país, a situação como um todo, né? Ela já não é mais a mesma do ano passado, não é mais a mesma de anos anteriores. Então, os problemas são maiores, as preocupações são mais evidentes, né? A responsabilidade é maior, né? Mas isso não nos impede, não nos tira o estímulo de a gente continuar, perseverar nessa batalha. O cooperativismo é uma batalha constante, diária, né? Não é assim de um mês para o outro, ela é diária. Não acontece uma coisa de manhã, de tarde tu já tem que fazer intervenção, né? E graças a Deus nós temos mantendo esse espírito de batalha, de luta, tentando sempre resolver as coisas da melhor maneira possível, né? Contamos com um grupo, né, bem estruturado, contamos com vários médicos em todas as áreas que a gente precisa, sempre, né, disponíveis para nos auxiliar e graças a todo esse conjunto, né, que a gente pode se manter com essa perspectiva, né? Não estamos isolados nessa luta, nessa batalha. Estamos realmente como uma cooperativa, como um todo, né? E assim pretendemos continuar e vencer os desafios. Não fugimos de desafio nenhum, sabemos que não é fácil, mas também sabemos que temos condições de enfrentá-los todos. Perfeito. E o senhor está com bastante vitalidade para encampar todos esses desafios aí. Doutor Dirceu, o senhor lembrava do nome interessante quando o assunto é cooperativismo médico, né? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Você falou do doutor Nilson Mai, né? Ele nos auxiliou no início e foi o que deu as diretrizes do cooperativismo, né? Aí a gente conseguiu fazer com que a gente se juntasse e acho que assim a comunidade recebeu uma coisa em troca, né, do cooperativismo, que é o bom atendimento e a melhora no atendimento médico, porque os colegas que participam são capacitados e cada vez melhores. Então, a gente começou uma coisa que só progrediu e a tendência é progredir ainda mais. Com a direção do nosso futuro presidente, né, que vai ser reeleito provavelmente, né? Então, eu acho que as coisas devem continuar do jeito que estão indo. Tá certo. Doutor, obrigado pela sua presença e pelo seu tempo, a gente sabe que é. Mas é importante sempre se deixar esse registro para os netos aí. Não, sendo pela Unimed ou pelo cooperativismo, a gente usa o tempo. Perfeito. A Unimed agradece, estou me metendo, agradece o presente dos colegas em estarem aqui, porque realmente, atualmente, o melhor presente que um colega pode dar para nós é uma parte do seu tempo. Do tempo, né? Doutor Ronaldo, obrigado também pela sua presença aí.
agradecer o convite também e desejar ao Jorge, ao colega Jorge, sucesso. E o sucesso dele vai ser o nosso sucesso também e o sucesso de toda a população de Vacaria e da área de abrangência da Unimed Alta Serra. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Tomar a liberdade de fazer uma observação de vocês, assim, os primeiros 3 que tiveram na primeira edição, eles tinham uma ligação de amizade muito forte, né? Dr. Pedro, Dr. Mário, Dra. Cátia. E eu noto isso também em vocês e vejo assim um legado para deixar para os médicos novos, né? Essa união, essa simbiose de vocês. Somos contemporâneos. Não é só contemporâneo. Mas eu noto assim que tem uma virtuosidade um pouco diferente, assim, que vocês também alimentaram laços de amizade. Sim. Que vai além do profissional, né? Não é só laços de amizade, eu acho que a colaboração que a gente tem entre nós, né, muitas vezes assim, um ajudava o outro, né, o Jorge eu ajudei, o Ronaldo eu ajudei, ele me ajudou, tu entende? Então isso dá laços assim que firmam a cooperativa, né? Que fazem com que isso que aconteceu entre nós, né, firme ainda mais o futuro da cooperativa. Porque se continuarem colaborando um com o outro, eu acho que o futuro vai ser muito próximo. Que seja exemplo para as novas gerações de médicos que estão chegando aí, né? Exato. Assim, competir não é mais nosso negócio. Colaborar, sim. Exato. Exato. Obrigado a todos, pessoal que nos acompanhou. Obrigado pela audiência. Abraço.